Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das Aptes. Eu sou Pablo Augusto, sócio fundador das Aptes. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, Rodrigo Bauerholt. Rodrigo, que é cofundador das Aptes junto comigo, nós fundamos as Aptes lá em 2014. E desde então, juntos, o Rodrigo tem a responsabilidade, né, técnica sobre tudo que a gente construiu nas Aptes, né, para as Aptes e para os seus clientes. Então, o Rodrigo é nosso CTO já. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite para esse podcast de hoje. A gente hoje vai falar muito sobre um tema específico, né, de inteligência artificial, mas focado em agentes de AI. Algo que as Aptes está fazendo bastante, né, e o Rodrigo tem liderado as iniciativas de agentes. Lembrando que nas Aptes nós temos duas verticais, uma focada mais em estratégia e outra de tecnologia, mas ambas em conjunto resolvendo problemas de negócio através de tecnologia e cada vez mais com a utilização de inteligência artificial. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado também. A gente gosta de começar o podcast conhecendo um pouquinho da história dos entrevistados aqui. Então, conta um pouquinho da tua história. Vai estar todo mundo curioso para te conhecer. Legal, obrigado também pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que, contando um pouco de história, eu tive o privilégio, de poder começar muito cedo numa empresa familiar. E esse privilégio se deu no sentido de que eu pude percorrer por muitas áreas diferentes dentro dessa empresa. Então, isso me deu um conhecimento sobre negócio muito cedo na minha vida. Além do apetite de empreender. Eu aprendi lá, eu criei esse apetite de empreender. Isso, para mim, se tornou um sonho. Dentro dessa minha história que passei nessa empresa familiar, depois de conhecer muitas áreas e como o negócio ali acontecia, eu tive a oportunidade de trabalhar na área técnica de desenvolvimento de software. Foi lá que eu criei um ERP de gestão dessa empresa, que roda até hoje, inclusive. Mas isso deu para mim um conhecimento muito grande de análise de negócio, análise de requisitos e como é que a gente faz para, de fato, implementar uma solução que o negócio precisa. Perfeito. Dessa passagem me deu a vontade de me especializar e fazer disso a minha vida. Então, eu entrei na faculdade de engenharia de computação e foi ali que, então, a minha vida se escreveu voltada para a área técnica de computação, de tecnologia. Uhum. Depois da faculdade, eu entrei numa multinacional, uma grande multinacional americana, aqui em São José dos Campos, e foi lá onde eu já tinha uma aprendizagem de negócio, mas de uma empresa menor. Uhum. E foi lá onde eu pude vivenciar uma empresa grande, multinacional, e entender como é que eles fazem gestão de processos, como é que eles fazem gestão financeira e outras coisas. Eu passei por muitas áreas também dentro dessa empresa, mas todas elas eu sempre digo que eram circulando finanças. Uhum. Eu estive em finanças em si, mas as outras áreas sempre circularam finanças de alguma forma, ou elas tinham um viés financeiro muito forte. Então, foi ali que, de fato, eu aprendi como é que a gente faz para usar a tecnologia, inclusive, mas para fazer gestão de processos de finanças e outras que estejam ao redor de finanças numa grande empresa. E, em determinado momento, te conheci dentro dessa empresa, trabalhando juntos. E a gente, então, uniu dois sonhos, que era de empreender, o meu e o seu. E a gente, então, fundou as Aptes em 2014. Foi quando eu decidi sair dessa empresa e me dedicar integralmente às Aptes. Onde eu pude, além de assumir o trilho do sonho que eu queria, mas também unir tudo aquilo que eu tinha aprendido dali para trás, para fazer a gestão dessa empresa, para fazer implementação para os clientes ou pegar todo esse conhecimento e aplicar nos projetos com os nossos clientes.
Então, estamos aqui hoje, no 11º ano de Zapts. É isso, estamos juntos. Estamos juntos nesse 11º ano. Te agradecer sempre, né, por ter aceitado essas loucuras que a gente faz juntos, né, de sair de uma multinacional para empreender, né. E o Vale é um podcast só da história e detalhes disso, né, e até pessoais, contar um pouquinho, você é campineiro, torcedor do Guarani, tá de verde aqui, homenagem ao Guarani. Isso aí. Mas a gente conversa um pouco mais até da história das Zapts, né. Rodrigo, a gente... acho que vale ainda, né, falando de história, né, essa história que a gente se conheceu ali trabalhando numa multinacional, que na época o que me impressionou foi que você me apresentou ali, você tinha criado 2 aplicações, um ERP, né, em nuvem ainda, quando você começou a faculdade, muito cedo, quando nem se falava tanto em nuvem ainda, né, então já nativo em nuvem. Depois você me apresentou um aplicativo que você estava fazendo por hobby, né, para andar de kart e fazer todo o tracking ali, né. Conta um pouquinho desses primórdios, né, de Zapts, né, quanto isso impactou, né, ter essas experiências anteriores e essa tua visão de criar algo novo lá atrás, né, algo que não era tendência na época, nuvem não era, cloud não era, né, quanto isso te ajudou, e conta um pouquinho da história das Zapts no contexto histórico, como é que o mercado de tecnologia vem se transformando nos últimos anos? 2 perguntas em uma, né? Eu sempre tive essa vontade de conhecer as novas tecnologias, as tendências que estavam surgindo. E acho que o ERP foi um desses. Não se falava de ERP para pequenas empresas, só se falava de ERP para grandes empresas quando eu desenvolvi o ERP para essa pequena empresa. Então, eu fui estudar o que é RP, o que ele faz, como é que ele conecta os dados, como é que ele armazena os dados, como é que ele disponibiliza esses dados. E aí foi quando de uma coisa liga na outra. Pô, então eu preciso descentralizar o meu servidor. Falava-se muito em servidor. Você tinha, inclusive, nas empresas, hacks de servidor. Sim, físicos ali. Físicos. Foi a primeira versão do RP, obviamente, rodava ali, num hack de servidores e tudo. Então, eu comecei a falar, pô, mas como é que a gente já começava a interligar filiais? E aí eu falei, bom, como é que então eu vou fazer para interligar os meus dados entre as filiais? E aí eu comecei a estudar e descobri que você tem como fazer o deploy daquela solução, não naquele hack físico, mas em um local onde todos pudessem ter acesso. Isso, obviamente, derivou para como é que eu interliga esses dados, qual é a melhor forma de interligar esses dados. Então, eu sempre tive essa vontade de explorar tecnologias novas. E aconteceu isso com o RP, aconteceu isso com nuvem, aconteceu isso com os aplicativos de celular. Quando a gente começou as apps, a gente começou assim. Somente, né? E essa aplicação que você mencionou era uma que eu fazia por hobby. Eu falei, pô, eu quero entender o que é essa tecnologia. E mais do que, obviamente, o que é essa tecnologia? A gente usava muitos aplicativos. Essa tecnologia como usuário a gente conhecia. Mas eu queria saber como é que você cria uma aplicação como essa? Como é que você faz o deploy de uma aplicação como essa? Não era um conhecimento difundido no mercado na época, tanto que te chamou a atenção quando eu te mostrei. A inovação, a qualidade do que você estava desenvolvendo, né? Está à frente do seu tempo. Né? Exato, E aí, uma vez que a gente começou as apps com a demanda grande no mercado de construção de aplicativos, isso foi se adaptando, a nossa empresa foi se adaptando às necessidades do mercado. Então, um dia a Hype foi criar aplicativos de celular. E a gente tinha a tecnologia, tinha o conhecimento para ajudar as empresas a fazer essas implementações. Mas as tendências de mercado e as necessidades foram mudando. Então, um dia que era aplicativo de celular, passou a ser aplicações web. Porque, então, acho que antes até das apps eram aplicações desktop, que você instalava o EXE, fazia a instalação do software dentro da sua máquina. Daí depois, então, virou aplicativo de celular e depois as aplicações passaram a rodar dentro de um browser. Inclusive o RP que eu te apresentei já rodava dentro de browser, né? Ou seja, ele saiu de dentro de um executável e passou a rodar dentro de um browser dentro da web. Mas depois a gente passou a começar a falar de aplicações responsivas na web, ou seja, elas funcionavam tanto para desktop quanto para celulares. Uma vez que a gente tinha essas aplicações no desktop e nos celulares responsivas rodando na web, que essa virou a nova tendência, as experiências do usuário não foram necessariamente tratadas e cuidadas.
Portanto, a próxima adaptação que a gente fez foi se especializar em experiência de usuário. Como é que então a gente garante não só a UI, onde é que está cada botão, onde é que ele está localizado, mas as jornadas completas, desde que ele tenha a primeira interação com a sua solução até que ele saia dela com o objetivo cumprido, como é que você desenha todas essas jornadas e como é que ela interage com o usuário ao longo da jornada. UX, User Experience, experiência do usuário. Isso, a gente se especializou nisso, a gente fez muito projeto de gestão, ainda fazemos, mas isso foi uma necessidade de mercado em que a Zapps foi um grande ator no mercado para implementação. Sim. Eu posso citar muitas outras, tá bom? Mas eu vou citar algumas delas. A qualidade do software foi outra que a gente sentiu no mercado uma deficiência muito grande. Era muito imaturo, né? E acho que isso toca a experiência do usuário, inclusive. Sim. Quando a gente começou a tratar a experiência do usuário, essa foi uma mão levantada pelos nossos especialistas, dizendo, olha, não adianta nada eu tratar de toda a experiência do usuário se o seu back-end está retornando um erro. Se na hora que ele clicar no botão X, o botão não funciona. Então, isso foi uma mão que a gente levantou, dizendo, olha, faz parte da experiência do usuário que a jornada seja fluida e para a jornada ser fluida, ela precisa ter softwares de qualidade rodando. E aí eu falo qualidade, não só a qualidade do código em si, mas da infraestrutura ser adequada para a demanda que você está sendo colocada e entre outras coisas, né? Vale um podcast só de qualidade, eu não vou me estender tanto. Mas a gente também colocou especialistas no mercado para atender essa demanda específica, entre outras. Aí eu vou falar agora da inteligência artificial para a última hype agora, em que a gente já tem estudado isso há algum tempo. Desde quando a gente começou a fazer maturidade de dados e qualidade dos dados, inclusive, mas que agora são essenciais para uma nova tecnologia que surgiu, que é a inteligência artificial. E para todas essas, eu acho que é importante eu mencionar que a gente sempre se preocupou em desenhar processos e frameworks para que a gente pudesse, de fato, implementar aquela solução dentro daquilo que era esperado para cumprir de objetivo. Então, se é qualidade, não é eu colocar só a equipe de testers ou de qualidade para fazer, mas qual é o processo que eles seguem? O que eles têm de pilar e valores que eles precisam considerar desde o começo para que o objetivo seja cumprido? E aí que eu estou falando isso desde a experiência do usuário, a gente também fez isso, qualidade a gente também fez isso, e agora a inteligência artificial não é diferente. A gente está entrando nos clientes com o nosso processo, com o nosso framework para garantir que a gente vai ter essa implementação da melhor forma possível. Legal. Frameworks, né? As apps têm muito disso, né? Organização, processo, framework, né? E imagino de onde vem isso, né? Os sócios são engenheiros, virginianos, para quem acredita em astrologia, né? E a escola comum também, empresa americana que adora trabalhar de forma muito organizada, né? Eu acho que é um diferencial das apps já há muito tempo, né, Rodrigo? Queria conceituar um pouco mais específico. A gente já falou bastante, né, no podcast, episódios anteriores e várias discussões sobre inteligência artificial. Eu queria dar um pouco de zoom sobre agentes de inteligência artificial. O que são agentes de inteligência artificial? Acho que vale a pena dar um passinho para trás e falar sobre a inteligência artificial. Tá certo? A inteligência artificial é a forma que nós temos de gerar ou prever resultados em cima de algum dado. Tá bom? E os agentes, eles são soluções que foram capazes de existir uma vez que as inteligências artificiais evoluíram daquilo que a gente conhecia como machine learning, que aprendia sobre os nossos próprios dados, para LLM, que na verdade então é a inteligência artificial que age sobre aprendizado de textos. Uma vez que a inteligência artificial consegue gerar textos com base em um texto que foi pré-definido, ou um prompt que você fez, ou uma instrução que você deu, os agentes são a entidade ou a solução criada para que ele possa resolver problemas, resolver tarefas de forma autônoma. O que significa que ela vai, de forma autônoma, gerar instruções para ela própria poder agir. Tá? Então, se eu for resumir, o agente de inteligência artificial é uma solução capaz de receber uma tarefa e, de forma autônoma, executar a tarefa que você deu para ela
usando ferramentas que você disponibiliza e a sua própria capacidade de geração de texto e instruções, que é o que a gente conhece hoje da LLM, o pessoal faz do ChatGPT, que é mais conhecido por todos, e entre outros. Então, ela usa essa capacidade de gerar textos para gerar instruções para si própria, e aí ela consegue usar, então, um set de ferramentas para cumprir as tarefas. Tá? Muito legal. Rodrigo, e assim, né, esses agentes, quais são os problemas que eles resolvem e quais eles ainda não resolvem? Que tipo de aplicações são feitas com esses agentes? Eu acho que o agente é isso, tá? O agente, ele consegue resolver tarefas do nosso dia a dia, do dia a dia da nossa empresa, das rotinas da nossa empresa. Ele consegue resolver tarefas, desde que você dê para ele as ferramentas adequadas e os dados adequados. Se você der para ele os dados adequados e as ferramentas adequadas, ele consegue, e a instrução adequada, ele consegue resolver problemas do nosso dia a dia. Pessoal, seja a gente montar um agente para resolver um problema meu, da minha casa, da minha família, exatamente. Você consegue criar um agente que resolva seus problemas pessoais, mas também os rotineiros ou as soluções da sua empresa. Então, é possível você fazer isso. Tá. E uma dúvida que é bem frequente sobre agentes é se eles são só conversacionais, por texto ou por voz. Não, eles não são só conversacionais. Existem os agentes conversacionais, que são aqueles que recebem um texto, seja uma pergunta, uma instrução, alguma coisa, e devolvem com uma resposta, um texto também. Então, esses são os agentes conversacionais. Mas existem outros que não são conversacionais. Eles podem receber o estímulo vindo de um sistema e devolver o estímulo para um outro sistema. Então, ele vai rodar inteiramente num back-office, não tendo a necessidade desse agente não conversacional de estar no front-end com o usuário. Você me perguntou também o que os agentes não resolvem. Isso? Ainda não resolvem, né? Eu acho assim, eu até listei algumas coisas aqui. São impeditivos, né? Assim, o que são os blockers aí, os impeditivos de criação de agentes. Isso. Eu pensei bastante nessa possibilidade e eu diria que dos cases que a gente tem visto, tá? Ele ainda não é capaz, eu falei, um pré-requisito é você dar as ferramentas certas e você dar os dados corretos, organizados. Sim. Portanto, ela ainda não é capaz de organizar os dados para você, por exemplo. Então, se você não tem esses dados organizados, provavelmente você não vai ter a ferramenta capaz de resolver o seu problema. Sim. Tá? Aí, quando a gente está falando de... Só um pouco ainda nesse ponto, né? Eu acho que é importante assim, o desafio que você mesmo, como CTO e o nosso time técnico tem quando um cliente chega, quero fazer uma aplicação de AI, quero criação de agente, né? O step back, né? Essa volta que vocês sempre dão, né? Realmente para entender o grau de maturidade relacionado a dados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso de dados, Rodrigo. Eu acho que é tão importante deixar isso muito, muito bem cravado aqui, né? Perfeito. Como o foundation de dados, né? O Tiba falou no podcast que vocês gravaram um outro dia, de que a maturidade de dados é importante, ela é diferente da maturidade de dados que a gente estava falando até um tempo atrás, que era maturidade de dados disponíveis para que você pudesse tirar insights de negócio, é super importante isso, mas existe uma maturidade de dados também específica para alimentar os agentes. Perfeito. Mas quando o cliente chega com a gente querendo implementar sem que ele tenha os seus dados maduros ou organizados, a gente realmente precisa dar um passo para trás e dizer, olha, vamos organizar esses dados, vamos criar uma esteira para a organização desse dado, porque o agente precisa ter esse dado organizado para que ele possa tomar as melhores decisões. Tá? Ou até que ele possa ter algum dado para tomar decisão. Então, é super importante ter, sim, os dados organizados e disponíveis da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente precisa fazer, para que ele cumpra a sua tarefa. Tá bom? Só ressaltar que a gente ajuda então, no desenvolvimento nas apps, né? Com as aplicações de inteligência artificial, criação de agentes, mas também nessa parte de dados, né? Acho que é bem importante, se precisar de ajuda, estamos Perfeito. aqui. Né? Legal. O que mais, Rodrigo, de rendimentos assim, acho que criação dos agentes? Se a gente fosse analisar interação com o mundo físico, é uma outra limitação, e aí eu falo uma limitação do nosso dia a dia geral aqui, tá? Porque você tem hoje carros praticamente autônomos e alguns já rodando em forma de teste. Você tem inteligência artificial embarcada dentro de celulares, por exemplo. Então, você consegue fazer, por exemplo, que uma inteligência artificial mova
o aileron de um avião, por exemplo. É possível fazer? Mas estou falando, dentro do nosso cotidiano, dia a dia dos negócios, uma barreira que a gente encontra hoje, sim, é você fazer a inteligência artificial se comunicar com os robôs que hoje já existem. Como é que você vai fazer essa interação? É algo que ainda não está sendo tão explorado. Mesmo, com você hardware, fala. Robôs, drones, IoTs, enfim, né? Perfeito, a interface física, né? É possível fazer? Mas é algo que ainda é uma barreira que precisa ser ultrapassada. Tá? Eu acho que a evolução da IA ainda não chegou no ponto de ela fazer algo que ela não foi instruída para, ou que ela não tenha, de fato, eu acabei de falar da organização dos dados, né? Que ela não consiga agir se ela não tiver o dado organizado, a ferramenta certa ou a instrução certa. Um dia pode ser que a IA consiga, sim, você dá um dado totalmente desorganizado e ela seja capaz de organizar, você dá ferramentas completamente desorganizadas, ela seja capaz de organizar, instruções completamente confusas e ela seja capaz de agir. Hoje ela não está assim. Hoje você precisa realmente dar instruções muito estritas ali, garantir que você tem a instrução correta, as ferramentas muito bem organizadas e os dados muito bem organizados para que assim ele consiga executar essa tarefa. Portanto, ela ainda não consegue fazer tudo de qualquer jeito. Pode ser um dia que ela chegue lá, mas hoje ela não está assim. Tá? E por fim, eu diria a viabilidade econômica. Total. Porque é uma barreira que muitos cases encontram. Eu acho que o case, às vezes, ele é robusto, ele realmente resolve um problema, mas quando você vai para a viabilidade econômica dele, ele não passa, ele encontra essa barreira. Então, acho que para que a gente consiga, de fato, implementar um agente, uma solução de IA, a gente precisa também considerar a viabilidade econômica como um pilar importante. Perfeito. Tá? Nosso framework considera justamente qual é a viabilidade econômica ou como que você projeta os custos para garantir viabilidade econômica na implementação dos agentes. Não vou querer daqui a pouco falar só de financeiros, financials aí, né, de FinOps, de inteligência artificial, mas você citou aí a questão do framework, né? Antes um pouquinho, eu queria, assim, qual que é a dificuldade, Rodrigo, de criação de um agente, né? Porque às vezes tem a impressão de que parece ser algo fácil de construir. A gente vê algumas iniciativas da empresa, põe um desenvolvedor para fazer um agente, né? Faço um evento de inovação e de repente estou criando um agente, contrato um freela para fazer agente, enfim. Qual que me parece algo fácil de criar. É fácil criar um agente? Como é que se cria um agente? E se você puder comentar um pouquinho do framework também, acho que... Legal. É fácil criar um agente. Eu posso te dizer que assim, é fácil. Eu vi muita gente curiosa na internet buscando formas de criar agente e conseguem criar os agentes. Porém, esses agentes, quando eu estou falando aqui de um hobby meu, quando eu estou falando de algo que eu estou criando para resolver o meu problema pessoal e tudo, é fácil de criar, eu consigo criar e eu acho que muita gente consegue criar, não necessariamente uma pessoa técnica que tem formação, histórico de desenvolvedor, não é necessário que você tenha. Porém, quando a gente vai colocar o agente dentro do nosso negócio para interagir com usuários internos ou até usuários externos, e aí, vamos falar dos não conversacionais, mas agentes que estão plugados dentro do core do nosso negócio, que vai interagir com sistemas, que vai consultar dados e alimentar dados, eu não posso criar qualquer tipo de agente. Eu preciso tomar cuidado com a forma que eu crio eles. Tá? E aí eu acho que está a grande diferença entre você criar um agente pessoal, por hobby, por brincadeira, que é fácil de fazer, muita gente conseguiria. Para você criar um agente que de fato está instalado dentro do seu negócio, executando tarefas dentro do core do seu negócio, ou até interagindo com usuários internos, externos. Imagina o seu cliente sendo impactado por um mau agente, por um agente que não foi construído da forma correta. Então, acho que, para resumir, botar a mão na massa e construir agente é fácil. Construir um agente que, de fato, vai resolver o problema do seu negócio não é fácil. Ele precisa ter uma série de cuidados, responder uma série de perguntas que muitos negócios não estão fazendo. Eu já estou vendo alguns negócios criando agentes de forma desordenada, sem aplicar conceitos corretos, e acabam, eventualmente, cometendo erros ou até se desiludindo de forma incorreta
dizendo, não, o agente não funciona. O agente, olha só o que ele fez, olha só o que ele respondeu para o meu cliente. E não é o agente em si, é a forma com que ele foi construído. Perfeito. Aí, quando você vai para esse estágio, não é tão fácil. Tanto que as apps criam um framework que a gente vai desde a experiência do usuário até a criação de multi-agentes para resolver uma tarefa. Porque não necessariamente você precisa... Ou você pode ter um agente só que faça tudo. Da mesma forma que um software, você tem alguém que cuida da experiência, você tem alguém que cuida do front, você tem alguém que cuida do back, você tem alguém que cuida do banco de dados. Né? Você tem diferentes etapas separadas, com cada um com a sua responsabilidade. Quando você coloca um agente para resolver uma tarefa, você também tem responsabilidades segregadas. Perfeito. E em muitos dos cases, a gente está criando um agente específico para resolver cada etapa e eles da interagem tarefa. entre si. E eles interagem entre si. Então, por exemplo, para que a gente consiga garantir que uma interação com um cliente ou com um sistema interno, o agente está tomando a decisão correta, com base naquilo que ele recebeu de dados, a gente está implementando agentes revisores. São agentes especializados em olhar os dados que foram compartilhados, os dados que estão disponíveis, as tarefas que estão sendo executadas e garantir que dentro dos guarda-reios que estão definidos, aquele agente de fato pode tomar aquela ação ou aquilo pode ser liberado para seguir. Perfeito. A gente tem agentes, por exemplo, especializados em detecção de humor. Porque se você tem a interação com o usuário final, dependendo do humor que ele se comunica, se não está dentro daquilo que é esperado, às vezes vale a pena você bypassar todo o processo de agente e já jogar para um ano. Então você precisa ter alguém especializado nisso. Você precisa ter algum agente especializado em detectar as intenções do seu usuário. Porque se ele está com más intenções em relação ao seu agente, e existe muito problema nisso, né? É o prompt injection, é você tentar fazer com que o seu agente faça algo que não é aquilo que é esperado. Você precisa ter alguém especializado para detectar intenções. Às vezes o seu cliente está tratando de um assunto, ele quer mudar de assunto, ele quer tratar de outro assunto. Se o agente não souber disso, ele vai tratar o novo assunto com o histórico do assunto anterior e que vai contaminar completamente o agente em relação à tomada de decisão e que vai provavelmente decepcionar o nosso usuário. Então, você consegue perceber que existem várias etapas dentro de uma tarefa que a gente tem que colocar agentes especializados. O nosso framework responde a todas essas perguntas. Perfeito. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem pilares de valores importantes que a gente toma cuidado na hora que a gente vai implementar um agente. Portanto, é fácil ou não é? É fácil e não é ao mesmo tempo. É fácil pegar um agente pessoal, mas não é tão fácil colocar ele para fazer gestão de uma parte do seu negócio. Muito legal. Eu acho que aqui o nosso público geralmente são executivos de tecnologia, mas tem executivos de negócio também, né? Reforçar isso, né? Assim como lá na engenharia de software, né? Aqui para agentes, o que você está me dizendo então é que não é só focado, que geralmente focado no desenvolvimento, implementação e sustentação de aplicações com agentes. Você começa, então, a planejar ele lá na etapa de design do agente. Isso aí. Né? Entender regras de negócio, design da experiência. Isso aí, entender a jornada. A jornada, para depois fazer... Quem é a persona, qual é a jornada, para daí sim a gente desenhar qual a experiência que aquela persona vai navegar na jornada completa. E isso vai servir de base para definição do agente. Perfeito. E a hora que você vai para a implementação, você tem frameworks de implementação também. Perfeito. Você trouxe pontos que eu acho que são super críticos, né? Relacionados à qualidade, erros, segurança, né? Questão da inteligência artificial com alucinações, né? Como é que a gente pode se blindar isso? Eu acho que antes disso, como é que a gente mede a maturidade da empresa para a criação de agentes? Olha, eu diria que a principal... Para evitar isso, né? O principal pilar de maturidade está realmente na organização dos dados e disponibilização dele, tá? Esse para mim é o principal. Mas existe também a necessidade de você ter maturidade nas conexões entre os sistemas, ou o que a gente está chamando aqui de ferramentas que o agente vai usar. Por exemplo, se você tem um agente que vai interagir com o seu CRM, você precisa ter uma forma de interação com o seu CRM. Normalmente isso é feito via API, mas vamos dizer que seja via API. Sim. Então você precisa ter uma maturidade de APIs, de interação entre sistemas, para que o seu agente consiga executar as tarefas. Então existe ali a maturidade de dados, a maturidade de sistemas, inclusive de organização de sistemas, e eu diria que a outra é a maturidade de negócio. Você entender de fato qual é
a prioridade dentro do seu negócio que você vai dar para o seu agente resolver. Acho que no podcast que você gravou com o Tiba, vocês abordam muito essa matéria de como é que você faz na estratégia de IA, Sim. desde a aspiração até a governança, passando por todas as etapas, né? A gente gravou um podcast focado em inteligência artificial na parte de estratégia, então estratégia de inteligência artificial com o Rafael Tiba. A gente vai deixar também as referências aqui no link do vídeo. Você citou um caso aí, Rodrigo, que eu adoro, né? Que é um agente que foi criado dentro das apps para preenchimento de dados do CRM. Na verdade, preenchimento, interação com o CRM, né? O nosso time de vendas ele muito feliz e do cliente que também tá consumindo essa solução, né? De poder conversar ali com o agente e ele fazer uma das tarefas mais difíceis para a equipe de vendas, que é deixar aquele CRM organizado com todas as informações e poder consultar de uma maneira fácil, né? Aliás, eu sou apaixonado por esse produto, porque, por exemplo, estou viajando para São Paulo, eu converso com os dados, entendendo um pouco daqueles clientes, me dá todo o contexto por uma reunião que eu estou indo, por exemplo, né? Então, estou lá no trânsito, conversando com a gente, seja para registrar as informações de uma reunião que eu participei, ou seja para consultar aquelas informações para me preparar para uma próxima. Que é isso que, inclusive, indico aqui para os executivos de tecnologia apresentarem para suas áreas de vendas, que eles vão amar essa solução. Mas, além desse agente de vendas, né, de CRM, né, quais outras aplicações, Rodrigo, que você poderia compartilhar para o público entender um pouco mais, assim, alguns exemplos, né? Tá bom. Eu acho que os cases mais comuns que a gente tem acompanhado o mercado... Mais recentes, né? Os mais recentes, Acho que um deles é a democratização dos dados. Perfeito. É você garantir acesso, obviamente, seguro, dentro daquilo que cada usuário pode acessar, mas você garantir o acesso facilitado dos dados. Então, você fazer com que os agentes conversem com as bases de dados e devolva aqueles dados de uma forma mais simples. Tá? Para evitar com que você tenha que fazer queries em banco de dados. Não necessário mais. Hoje em dia, você consegue fazer agentes que conseguem devolver fazer respostas em cima de perguntas. Perfeito. Ao invés de queries no banco de dados. Tem cases comuns também de atendimento, seja ligados diretamente com o cliente, seja ele um usuário externo ou um cliente externo, você fazer o agente para dar o atendimento completo, de forma humanizada. E aí eu não estou falando não daqueles menuzinhos, digite 1 se você quer isso, 2 se você quer aquilo. É diferente. Aqui, né, de falsos negativos, né, Rodrigo? Isso é importante ressaltar, porque assim, os chatbots, né? Não é isso, né? Não é dizendo, isso. Né? Eu estou falando uma interação realmente como se fosse um humano falando com o seu cliente ali. E eu acho que não necessariamente você precisa mentir para o seu cliente dizendo, olha, aqui é humano. Não é isso. É você dar um atendimento humanizado, ou seja, entendendo, interpretando perguntas e dando respostas, como se fosse um humano dando respostas, mas ele é capaz também de consultar dados internos, consultar scripts, consultar soluções, eventualmente, que ele possa já tentar antecipar soluções para o seu cliente. Então, atendimento é um case bem comum. Tá? CRM, você acabou de dizer, em muitas aplicações de CRM, mas principalmente essas de interação por voz, você conseguir fazer com que o seu usuário, dentro da jornada dele, interaja por voz e ouça por voz as respostas. Então, a gente tem feito bastante isso também. Não é só CRM, né? Qualquer sistema com Qualquer input, sistema, né? exato, Tipo de dados, né? Execução de tarefas no geral, tá? Ou seja, você dá uma tarefa e ele busca informações para cumprir essa tarefa. Tá? Então, existem diversas tarefas que podem ser cumpridas. Uma delas, por exemplo, você pode, uma vez que você tiver o seu CRM todo completo, com todas as informações, bem completo, com qualidade e tudo, você consegue executar tarefas ali. Você consegue falar, olha para o meu CRM, por exemplo, e descobre qual é o cliente que tem a maior chance de fechar negócio e já marca uma reunião com ele para daqui 2 semanas e tal. Ou seja, ele vai conseguir olhar para todos esses dados e tomar todas essas ações. Isso eu estou falando de execução de tarefas. Quando você já tem o dado disponível, com qualidade, você consegue fazer com que ele execute tarefas para você, que vai provavelmente aumentar muito a sua produtividade. Tá? E eu diria que quanto maior a maturidade dos dados, mais cases vão surgir. Tá? Então, o dia que você puder, ou todo mundo que está aí tiver o seu CRM, por exemplo, muito bem alimentado com os dados, isso vai te habilitar
a soluções que hoje não são nem pensadas. Como, por exemplo, fazer uma análise completa do seu CRM e tirar conclusões em cima daquilo, que hoje é uma coisa que, eventualmente, muitas empresas não têm. Tá? Então, acho que quanto maior a maturidade, né, certamente vão surgir necessidades de outros agentes impensáveis hoje em dia. Né? E acho que isso é natural. Legal, Rodrigo. A gente viu que tem muita gente que teve más experiências, a gente já falou um pouquinho disso, né, pelos erros que aconteceram nos primeiros projetos, feitos de forma desestruturada, né? O que você dá de dicas aqui para quem teve uma má experiência com inteligência artificial, conseguiu implementar poucas coisas e quer escalar da maneira correta? O que você deixa de dica aqui para quem quer ter uma boa experiência no desenvolvimento? Além de seguir, entrar em contato para pedir ajuda do time das apps, conversar com você, né, Rodrigo? A gente consegue ajudar. E você compartilhar o framework, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que toda inteligência artificial ela dá respostas de forma probabilística. Essa é uma natureza dessa tecnologia. O que significa que existe uma probabilidade, sim, de ela errar. Quando a gente fala alucinação, a alucinação é a captura dessa margem de erro que, eventualmente, uma IA pode cometer. E quando eu falo isso, eu não estou desencorajando a implementação da tecnologia. Eu acho que ela tem muita coisa, muita vantagem. Só estou dizendo que a gente tem que usar essa tecnologia com base na natureza dela. E como é que, então, a gente faz para evitar com que você capture os erros, as alucinações de uma inteligência artificial? Implementando um framework, ou seja, fazendo o processo correto de implementação da tecnologia. Você entendendo a natureza dela, você consegue saber como ela funciona e, para isso, você consegue definir processos que contornem eventuais erros que ela possa cometer. Então, para quem já viveu essa experiência de ter visto uma IA alucinar, não te dar a resposta que você esperava, não conseguir cumprir a tarefa que você colocou para ela cumprir, eu não desencorajo essa pessoa a tentar novamente, mas ela precisa conhecer a natureza da tecnologia e definir processos para contornar eventuais falhas. É o que o nosso framework faz. Perfeito. Ele é um processo que contorna, eu falei para vocês do multi-agentes, é a forma que a gente encontrou, a melhor forma que a gente encontrou de garantir que cada uma das etapas está sendo cumprida da forma correta, entendendo a natureza do dado que está chegando, entendendo a natureza da tecnologia que a gente está usando para gerar cada resposta dentro de um fluxo da melhor forma possível, até que ela chegue no final, né, dando uma resposta para o cliente, dando uma resposta para um usuário interno, ou fazendo um input num sistema, mas que isso tenha uma assertividade que é esperada dos negócios. Perfeito. Aplicando os guardrails que são esperados da governança. Então, os agentes, o processo que essas pessoas que se desiludiram, de certa forma, provavelmente foi porque não implementaram com o processo entendendo a natureza da tecnologia. Não, muito bom. Eu queria trazer um ponto que você citou lá atrás, mas que eu acho que é importante, um tópico à parte nesse podcast, nesse episódio, que é o tema de viabilidade financeira. Eu lembro lá em 2017, quando você esteve na Coreia do Sul, né, lá em Seul, representando as apps, naquelas viagens de negócio que a gente fazia para a Coreia do Sul, que estava na vanguarda de tecnologia, muitas, né? A gente realmente olha muito Estados Unidos, mas Coreia do Sul também. Você trouxe lá em 2017 um tema que não se falava no Brasil, que era FinOps. Isso aí. Né? E desde então, a gente trouxe isso para as apps, o tema de ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, a reduzirem, otimizarem, né, os seus gastos com nuvem, com cloud. Né? Porque desde da etapa de design que não foi feita, né, das aplicações, né, até o controle, governança de quem estava utilizando nuvem, essa questão de controle da utilização e do billing, né, da parte de custos, a gente vem ajudando os clientes já há muitos anos nessa questão de redução de custos com nuvem. Como é que você enxerga essa parte de custos com a inteligência artificial, a escalabilidade de custo, o controle, e o tema de FinOps atrelado? Eu devo ter essa preocupação também, né, que eu tinha com os custos de cloud também com inteligência artificial? Com certeza, sim. Porque acho que a mesma preocupação que se tinha com o cloud há um tempo atrás e que as empresas continuam tendo, que é o crescimento dos custos de forma desordenada. Então, a cloud, ela resolve o problema do cliente, ela resolve o problema da empresa, porque ela disponibiliza soluções que
às vezes, são impensáveis de você ter que montar uma estrutura interna. Uhum. Por outro lado, você precisa manter isso sob controle, porque todo negócio, em todas as esferas, em todos os mercados, precisam controlar os seus custos. Uhum. Isso é um pilar de gestão de negócio, controle de custo. E para que você consiga controlar seu custo, você precisa saber quais são os custos, de onde estão vindo. Uhum. Você precisa montar uma análise dos dados para que você consiga identificar o Pareto de qual é o processo que está mais custando. Provavelmente vai ter 80% dos custos concentrado em 20% dos processos. Uhum. Você precisa ter essa organização de dados para gerar essa análise, para daí sim você conseguir fazer, atuar em cima deles. Uhum. Quando a gente está falando de cloud, existem técnicas específicas para você conseguir fazer isso. Uhum. Dentro de IA, dentro de modelos que não são baratos, Uhum. tá? Existem modelos... Claro, existem até os free, você consegue usar Sim. grátis, mas tem penalidades, eles não são tão rápidos e tem outras penalidades a Talvez serem... uma aplicação Exato. pessoa física, fazer em casa. Tranquilo, né? mas quando a gente está falando aqui de usar Teste. modelos rápidos e assertivos, eles têm custo. Sim. E se as empresas não fizerem uma boa gestão desses custos, certamente vai ser mais um ponto de desilusão, tá? Uhum. Então, existem técnicas em que você consegue também segregar esses custos para depois você conseguir, ou constantemente, você conseguir voltar e fazer trabalhos de redução, trabalhos de aprimoramento, trabalhos de aperfeiçoamento no seu processo para garantir que os seus custos estão sempre sob controle. Eu acho que isso é o primordial. Ter os custos sob controle, tá? Provavelmente, e aí eu posso aqui dizer sobre os cases que a gente tem implementado, provavelmente os custos da IA valem a pena. Uhum. Porque o retorno que você tem sobre esse custo aqui é muito grande. Mas isso não é motivo de você deixar esses custos sem controle. Uhum. Então, acho que é esse que é o FinOps que a gente está implementando também junto aos clientes para garantir que eles consigam ter controle, análise sobre esse custo e aí sim conseguir atuar em cima deles constantemente. Queria exemplificar um pouco mais onde as empresas perdem dinheiro com nuvem e agora com inteligência artificial, né? Se puder contar um pouquinho como é que funciona isso dentro da grande empresa, né? Os usuários saem ali, todo mundo cadastrando, criando suas aplicações, né? Onde que está o ralo desse dinheiro indo embora? Eu acho que até o uso para exploração nem é o maior dos problemas, tá? O maior dos problemas que eu vejo, ou o maior desafio que você tem de custo em cima de inteligência artificial, e aí vamos colocar em cima de agentes, tá? As instruções que são colocadas para esse agente não são concisas o suficiente, ou seja, elas demandam uma quantidade muito grande de instrução, o que vai custar mais, tá? A utilização de modelos errados. Então, para determinados tipos de aplicação, para determinados agentes, você não precisa de um modelo, às vezes, que custa mais caro. Você pode usar ali um modelo mais adequado para aquela tarefa e, com isso, você consegue reduzir bastante o custo. Então, utilização de modelos errados, eu vejo como sendo um pilar forte. Instruções inadequadas, ou que não são concisas, ou que são repetitivas, isso pode também gerar muito custo, tá? Loopings, você ter, por exemplo, agentes que não são concisos suficientes na hora de tomar decisão e ficam constantemente em loop para tentar resolver um problema do usuário, até que ele pode resolver no final, mas cada loop que ele deu, ele gerou novos custos de processamento. Então, acho que esses são os principais. É garantir que você vai ter fluidez no seu processo, utilização dos modelos corretos para cada etapa. Até por isso o multi-agente é mais interessante do que ter um agente só, porque você consegue adaptar modelos corretos e mais eficientes em custo, inclusive, para cada etapa. E, por fim, instruções melhor adequadas, melhor definidas. Muito legal. Vou reforçar um ponto que você sempre defende, né, Rodrigo? Porque muitos clientes pedem nossa ajuda para reduzir custos depois que já estão as aplicações, né, rodando, né, quando o custo bate em algum teto, né? Você sempre coloca isso muito aqui. Então, o custo ele é pensado desde o design da aplicação, desde o design da criação do agente. Exatamente. Né? A gente pensa isso dentro do nosso processo, dentro do nosso framework. Perfeito.
para cada etapa dos multi-agentes, para cada agente, qual é o modelo adequado, porque daí a gente está pensando em custo desde a concepção. Sim. Além disso, é constante a análise em custo, é constante o trabalho em custo. Perfeito. Falando de custos também, né, mais investimentos. Né? A gente fez a pesquisa do panorama de inteligência artificial no Brasil, né, para justamente ver para onde direcionar os investimentos das apps e dos nossos parceiros. Né? Então a gente queria separar realmente onde vale investir. Né? Rodrigo, cara, temos conversa para vários podcasts, né, mas a gente está chegando no nosso finalzinho aqui. Queria que você tenha um recado final focado aí em agentes. O que você deixaria para o nosso público de mais importante da nossa conversa? É uma tecnologia realmente muito poderosa. Tá? Eu encorajo as empresas a testarem, explorarem, nos procurarem, inclusive, para que a gente possa explorar juntos, encontrar as ferramentas corretas para que elas possam desenvolver, criar os seus agentes, mas também os processos corretos. Então, eu encorajo mesmo todas as empresas e as pessoas a entender melhor sobre essa tecnologia, explorar, tentar criar. Eu acho que é uma tecnologia muito poderosa e que vai, de fato, conseguir entrar em diversas áreas da nossa vida pessoal e também nos negócios. Então, Perfeito. É algo que eu costumo dizer também, né, obviamente, estudar bastante, se letrar, conhecer sobre essa tecnologia. Eu costumo dizer que esse conhecimento, hoje, ele é diferencial e está escasso. Pouca gente, de fato, conhece. Mas que, em pouco tempo, vai ser pré-requisito para todos os profissionais. Perfeito. Então, é importante que as pessoas comecem, desde já, a entender, estudar, se familiarizar, porque em breve vai passar a ser pré-requisito para praticamente todas as profissões e as pessoas. Muito bom. Rodrigo, eu ia fazer um encerramento do nosso podcast, mas na verdade eu vou te fazer um convite. Eu acho que esse deve ser o nosso primeiro episódio de uma sequência de conversas. Eu acho que tem um tema aqui que é muito importante, né, que você e todo o time das apps tem trabalhado bastante, que é o tema de observabilidade. Além de outros temas, mas observabilidade em específico, acho que é um tema que a gente tem várias discussões. Aliás, destrinchar a gente também já daria várias. Mas a gente passar num próximo episódio sobre o tema de observabilidade. Se você topar o convite, a gente grava ele claro, para compartilhar todo esse conhecimento também de você e o time técnico das apps têm desenvolvido sobre observabilidade. Então, vou fazer um encerramento aqui te agradecendo pelo episódio de hoje, né? E fazendo um link aqui, agradecendo também você que assistiu a gente até agora. Então, a gente vai fazer um segundo episódio de continuação dessa conversa aqui, para falar especificamente do tema de observabilidade. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. A gente deixa sempre as referências aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado. Obrigado, pessoal.